No atual contexto desse novo mapa do narcoterrorismo, um personagem se destaca. Marco Rubio, secretário de Estado, um dos nomes cotados para a Casa Branca em 2028 e uma das vozes mais influentes dos Estados Unidos quando o assunto é América Latina. Filho de refugiados cubanos, Rubio conhece por dentro as artérias do narcoterrorismo, das ditaduras socialistas e das redes criminosas que se filtram no Estado. E nesta semana, ele fez uma série de declarações duríssimas sobre a Venezuela, sobre as operações americanas no Caribe e muito mais. E nós separamos alguns trechos para vocês. No primeiro ponto, Marco Rubio vai direto ao cerne da crise, a completa falta de credibilidade do regime Maduro. Ele lembra que em 10 anos, Maduro fez 5 acordos com diferentes governos e quebrou todos eles, inclusive o acordo feito com Joe Biden, no qual exigiu a libertação de traficantes condenados e de seu principal lavador de dinheiro em troca de eleições livres que nós sabemos nunca aconteceram. Vamos ver. The problem is Maduro has made 5 deals with different parties over the last 10 years and has broken every single one of them. The Biden administration made a deal with Maduro. No one talks about this. He made a deal with Maduro. Here was the deal. Maduro asked that his nephews, convicted drug traffickers, be released from U.S. prisons. He asked that his chief money launderer, his money man, his bag man, be released from U.S. custody before he stood trial. In exchange, he promised to hold free and fair elections. He got the nephews back, the drug dealers. He got the bag man back, and he never did the free and fair elections. He stole the election. They stole the elections. They suckered Joe Biden. They're not going to sucker Donald Trump. And so that's really the fundamental problem we have here. I think the president is a unique figure in modern American history. He's prepared to sit down and meet and talk to anybody. Okay, he just met the other day with the president of Syria, who has, an interesting past, to say the least, in terms of his past activities. He's willing to meet with Putin. He's willing to meet with Xi. He's willing to meet with Kim Jong-un like he did in the first term. He's willing to meet with anybody. But at the end of the day, there has to be somebody that you can actually make a deal with. We've made a deal with the Chinese, but Maduro's never kept a deal. That doesn't mean the president won't try. It doesn't mean we shouldn't try. Já no segundo ponto que separamos para vocês, Rubio faz uma pergunta que desmonta boa parte da narrativa crítica contra os Estados Unidos. Ele lembra que quando um porta-aviões americano é enviado ao Mediterrâneo, ao Pacífico ou à costa da Europa, o mundo inteiro celebra como sinal de estabilidade, mas que quando o mesmo porta-aviões é posicionado em nosso próprio hemisfério, onde essas ameaças de fato operam, aí surgem questionamentos injustos. It's interesting. If an aircraft carrier of the United States was deployed off the coast of Japan, or was the coast on the Pacific somewhere, or was deployed in the Mediterranean, or in somewhere off the coast of Europe, everybody would be happy because it would show America's commitment to our security partnerships that we have around the world. But somehow if an aircraft carrier and our naval assets are deployed in our own hemisphere, that's problematic. I would say that if you're focused on America and America first, you start with your own hemisphere where we live. What happens here, I'm not saying things that are happening halfway around the world are not important. I'm saying what happens in our hemisphere impacts us faster and more deeply than something that's happening halfway around the world. Bom, nós separamos ainda mais 2 trechos dessa entrevista espetacular do Marco Rubio, que já começa a despontar como um nome fortíssimo para a Casa Branca em 2028, mas antes da gente mostrar, eu vou jogar para o Ivan fazer esse contexto todo, Venezuela, declaração do Pete Hegseth, do Donald Trump e agora esses 2 vídeos que mostramos do Marco Rubio. Olha, Ana, se existisse um termômetro presidenciável ali, pode ter certeza que depois dessa entrevista do Marco Rubio, ele subiu ali uns 2 pontinhos, 3 pontinhos, viu? Porque tanto nos Estados Unidos, como você está abordando, né, mas aqui na Europa também repercutiu muito bem a postura firme, estadista mesmo, do Marco Rubio. A gente vê que ele sabe do que ele está falando e ele se preparou para isso. Ele, como você bem disse, Ana, ele conhece o problema e, principalmente, ele está conseguindo passar para o americano que muito dos problemas que os Estados Unidos enfrentam internamente tem sua raiz ali nesses regimes, como o regime do Nicolás Maduro e o regime
cubano. Então, nesse sentido, ele comunica muito bem isso para a população americana. Ele é muito provavelmente um dos arquitetos aí de toda essa operação que a gente vê dos Estados Unidos no Caribe, e ele foi muito feliz, Ana, quando ele fez essa comparação. Ou seja, os europeus ficam contentes, né, quando um porta-aviões americanos passa pelo Mediterrâneo. Como você disse, isso sempre foi um sinal de estabilidade, principalmente durante a Guerra Fria. Aquele porta-aviões estacionado dos Estados Unidos, ali próximo a Gibraltar, enfim, era uma garantia de que a União Soviética, então, não atacaria o solo europeu. E aí a gente vê essa hipocrisia dentro de setores, né, da esquerda dos Estados Unidos, quando o porta-aviões está ali perto de casa. Obviamente que nós temos já denúncias do porquê isso acontece, e o regime venezuelano, ao longo dos anos, foi construindo realmente uma rede entre jornais, revistas, televisões, rádios, justamente para um momento como esse tentar criar narrativa. E o Peter Hegseth, Ana, na minha opinião, a gente está falando aqui, o Marco Rubio está saindo muito melhor do que poderíamos imaginar como secretário de Estado, mas o Peter Hegseth, em certos momentos, eu vejo que ele, ideologicamente falando, ele é o mais alinhado com o Trump dos principais cargos ali da administração do governo. Até recentemente ele também fez um discurso histórico, não é? A gente trouxe aqui parte daquele discurso sobre o fim. Ele decretou realmente o fim da agenda woke no exército americano e preparando o exército para os desafios da próxima década. Então, essa combinação aí, o Rubio, o Hegseth, eu acredito que pode trazer muitos resultados positivos como um todo para os Estados Unidos e sua política, Ana. E o Pete Hegseth é interessante porque ele é um veterano, ele serviu às Forças Armadas, depois ele se tornou um comunicador, porque se tornou um comentarista da Fox News, e aí ele alinha essa entrega, o que o Reagan, inclusive, falava muito, né? Perguntavam para o Reagan, mas quando te criticam, como um ator pode ser um político, ele respondia com ironia: eu não sei como um político não é um ator, porque você precisa ter uma entrega. E a oratória do Reagan, assim como de João Paulo II, por exemplo, que foi um ator na juventude, você vê que a entrega também é importante, e o Pete Hegseth, Ivan, ele faz isso muito bem. A gente vê isso aqui, além desse alinhamento ideológico dele, até por ter servido às Forças Armadas com Donald Trump. Nós vamos seguir, e depois eu volto para os meninos, porque em mais um trecho dessa entrevista espetacular, Rubio toca na ferida que explica quase toda essa crise. A relação direta do regime de Maduro com o narcotráfico. Rubio afirma que a Venezuela opera como corredor do narcotráfico, permitindo que cocaína produzida na Colômbia atravesse o território venezuelano e seja enviada com apoio de figuras do próprio regime para os Estados Unidos. É uma cooperação aberta com narcotraficantes. The fact that Maduro is upset about it tells you that drugs are coming out of Venezuela. If you look at these boats, the Maduro regime is not a legitimate government. What it is a transshipment organization. It allows cocaine and other drugs that are produced in Colombia to be trafficked through Venezuelan territory, and with the cooperation of elements of the regime, are allowed to sail out on airplanes and leave Venezuela on airplanes and ships headed towards the United States. So they openly cooperate with the drug dealers. Bom, foi difícil escolher 4 trechos dessa entrevista para vocês, mas em mais um trecho, Rubio amplia o mapa da crise e lembra que o regime venezuelano não é apenas uma ditadura que oprime o próprio povo, mas uma fonte de instabilidade para todo o continente. Segundo o secretário de Estado, há algo ainda mais grave e pouco discutido. A Venezuela virou uma plataforma para o Irã, para a Guarda Revolucionária Islâmica e até para o Hezbollah operarem na América do Sul. Ou seja, não é só narcotráfico, é terrorismo internacional ancorado no hemisfério ocidental. Vamos assistir. The Venezuelan regime is a source of instability in the entire region. Over 8 million Venezuelans have flooded into neighboring countries as a result of the regime's activities within their own country, including into the United States. They also happen to be the foothold of Iran. That's not spoken about enough.
Iran, its IRGC, and even Hezbollah has a presence in South America, and one of their anchor presence, especially for the Iranians, is inside of Venezuela. Bom, vou jogar rapidamente aqui para o Flávio e para o Bernardo, para a gente fechar na entrevista do Rubio, porque a gente ainda tem mais um vídeo especial que preparamos para a nossa audiência, mas já é Rubio 2028 na Austrália, Flávio. Eu gostaria de que fosse, né? O Rubio ele está enfrentando muitos problemas internos, principalmente com a turma do Vence, que também está de olho exatamente, né, nesse nome, né? Vence 2028 ali dentro, e o Rubio ele está preocupado em redesenhar, de fato, o tabuleiro geopolítico por conta do seguinte: os Estados Unidos, eles são o país da geopolítica por definição hoje em dia, ou seja, você está preocupado com guerras, está preocupado com toda a nova matriz da economia, não só da energia. Então, quando você tem uma movimentação do secretário de Estado, que é uma espécie de, eu chamo de primeiro-ministro externo, seria mais ou menos esse o cargo de secretário de Estado nos Estados Unidos, você tem preocupações com o futuro. Quer dizer, o que o Rubio faz agora vai ter reflexos lá para frente, tal como a gente está tentando consertar as burradas da administração Biden e da administração Obama até o presente momento. Estou enxugando gelo até hoje, aliás, desde a Primeira Guerra, pelo menos. Mas o Rubio ele tem essa questão de olhar para o financiamento do terrorismo. Não adianta você só chegar lá, sabe, no terrorista já está com um fuzil na mão e não entender toda a rota que gera tudo isso. Então, acho que é esse o fundamental para nós entendermos dessa entrevista como um todo do Rubio neste momento. Bernardo, seja direto, Rubio ou J.D. Vance? Eu acho que não tem muito o que dizer, né? Nós temos Rubio. Não, nós temos Rubio na jogada. O Vance, aparentemente, o próprio Trump já o escanteou, né? A gente não vê uma presença tão forte dele, né? Em todas as reuniões, uma presença pública, né? Ele aparece meio marginalmente, né? Agora o Rubio não, ele está presente em tudo, ele fala bem, ele tem dado entrevistas, o Trump o cita muito, ele passa recado no meio de reuniões, né? E apenas uma nota histórica, Ana, como é uma marca do nosso programa, o Rubio parece estar repetindo mesmo a derrubada do Manuel Noriega no Panamá em 89, por 3 razões. Acordos quebrados, o Noriega quebrou e o Maduro quebrou, presença militar próxima de casa e, portanto, uma ameaça interna para os Estados Unidos e também uma narcoditadura ligada ao Estado. Então, o padrão se repete e esperamos que a eficácia seja a mesma ou então melhor, e o Rubio é o cara para fazer isso. Aliás, e se ele fizer isso, Ana, ele está eleito em 2028. É por isso que aqui a gente sempre, né, a nossa proposta é trazer esse contexto todo. E nós vamos fazer isso agora, porque diante de tudo isso, cerco militar, vigilância de espaço aéreo, porta-aviões no Caribe, operações contra o narcoterrorismo, é impossível entender a crise de hoje sem olhar para a raiz. A Venezuela não chegou a esse ponto por acaso. A escalada que vemos agora é apenas a consequência final de um processo que começou há mais de 2 décadas, quando o país atravessou um portão sem retorno e mergulhou na lógica da Revolução Bolivariana. É preciso entender como a Venezuela saiu de uma potência energética e se transformou no epicentro da instabilidade do continente, destruída pelo socialismo, capturada por cartéis e governada pela falsa propaganda. A narração é de Adalberto Piotto. Em 1999, quando Hugo Chávez chegou ao poder, a Venezuela atravessou um portão sem retorno. A promessa era sedutora: acabar com a pobreza, impor a justiça social, desafiar os Estados Unidos e redesenhar a geopolítica do continente. Mas o petróleo, orgulho nacional e motor da prosperidade, foi sequestrado pela revolução e transformado em instrumento de controle. A diplomacia que antes dialogava com o mundo livre virou megafone contra ele. El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. A propaganda anunciava um paraíso socialista, enquanto a realidade começava a revelar o inferno que viria. Como sempre, o comunismo seduziu pela utopia e cobrou seu preço. Sufocou a economia, destruiu liberdades, enriqueceu o partido
e empobreceu o povo. Vieram nacionalizações, perseguição à iniciativa privada, censura, aparelhamento do Estado, uma estatal de petróleo, a PDVSA, saqueada para sustentar o regime. Abundância de petróleo, escassez de tudo o que importa. Com Chávez morto e Maduro no comando, a crise deixou de ser alerta e virou tragédia. Apagões, prateleiras vazias, hospitais sem condições, crianças buscando comida no lixo. 8 milhões de venezuelanos fugiram. Uma diáspora criada pelo socialismo. O que foi orgulho virou memória. O que foi pátria virou rota de fuga. A antiga vitrine de prosperidade se transformou num retrato brutal do socialismo do século XXI. Estagnação, violência, devastação econômica. Quem ficou aprendeu a sobreviver sem luz, sem medicamentos, sem dignidade. Quem protestou conheceu prisões clandestinas, tortura e desaparecimento. O comunismo tomou tudo, até a esperança. A ditadura se sustenta por propaganda e alianças com regimes igualmente autoritários. Irã, Rússia, Cuba. Romper com o Ocidente não trouxe soberania, trouxe submissão ao crime organizado, ao narcoterrorismo e a generais corruptos. A pátria de Bolívar virou refém. A verdade é simples, a Venezuela não colapsou por azar. Colapsou porque seus governantes escolheram o socialismo e o autoritarismo em vez da liberdade. E enquanto o regime mantiver o povo sob a bota comunista, qualquer sopro de esperança será tratado como ameaça. A pátria de Bolívar virou refém de generais corruptos e cartéis infiltrados no próprio Estado. O Estado passou a ser o cartel. O sofrimento venezuelano é mais um alerta ao mundo livre. Toda vez que o socialismo e o comunismo atravessaram a porta de um país, levaram junto a prosperidade, o pão, a fé e a dignidade. Da União Soviética a Cuba, a história já gritou esse aviso. Ignorá-lo custa sangue. Recuperar o que a tirania rouba exige heroísmo. Exige líderes firmes, povos dispostos a se levantar antes que o último vestígio de liberdade seja apagado. Porque regimes comunistas só caem quando o povo se recusa a cair com eles.